Pensa só, e se uma das armas mais eficazes da Segunda Guerra Mundial não fosse uma bomba, mas sim uma ilusão? Pois é, vamos mergulhar na história incrível de como os Estados Unidos montaram uma unidade militar secreta formada por artistas, designers e engenheiros de som só para enganar os nazistas. Uma guerra travada com pura criatividade. Dá uma olhada nessa foto. Parece impossível, né? 4 caras levantando um tanque de guerra, mas é exatamente aqui que a genialidade da coisa toda começa. Essa imagem captura a essência do que foi o Exército Fantasma. Uma unidade que usava tanques infláveis e truques de mestre para criar a ilusão de uma força militar gigantesca. Então, a grande pergunta é: como exatamente eles fizeram isso? Como é que uma tropa super especializada conseguiu, com uma tecnologia que nem era tão avançada assim, montar cenários falsos que confundiram todo o comando alemão e ainda protegeram as tropas aliadas? Bom, é o que a gente vai descobrir agora. Para entender essa operação, primeiro a gente precisa saber quem eram as pessoas por trás dela. E olha, não eram soldados comuns, não. Essa era uma tropa formada pelas mentes mais criativas e engenhosas, recrutadas especificamente para uma missão baseada na arte de enganar. A unidade era composta por pintores, escritores, engenheiros e até um futuro ícone da moda, o estilista Bill Blass. Era gente que veio de agências de publicidade, de escolas de arte. A principal arma deles não era um fuzil, era a imaginação. Foram chamados para lutar uma guerra de percepção. E o mais impressionante, eram apenas 1.100 homens. Para ter uma ideia, uma única divisão do exército podia ter mais de 15.000 soldados. Esse grupo pequeno operava como se fosse uma força gigantesca, provando que, na guerra, o tamanho da ilusão pode ser muito mais importante que o tamanho do exército. E não era só uma tropa criativa, era uma das mais inteligentes do exército inteiro. Com quem em média de 119, essa galera foi escolhida a dedo pela capacidade de pensar fora da caixa e executar planos super complexos sob pressão. Certo. Então, como é que essa tropa de artistas e gênios operava na prática? Eles não usavam munição de verdade. As armas deles eram ilusões, e eles dominavam essa arte em 4 frentes principais. A estratégia toda se baseava nesses 4 pilares. Cada um era projetado para enganar um sentido diferente do inimigo, sabe? Criando uma narrativa militar falsa, mas que parecia totalmente convincente. A genialidade estava em como eles combinavam todas essas táticas. O pilar visual era, claro, o mais famoso. Eles tinham centenas de veículos infláveis. De longe, ou em fatos de reconhecimento aéreo, esses tanques e caminhões de borracha eram idênticos aos de verdade. Eles podiam literalmente montar um exército inteiro do dia para a noite. E a ousadia era tanta que a coisa quase foi descoberta. Numa situação inacreditável, 2 ciclistas franceses viram os soldados levantando um tanque de 40 toneladas. Chocados, eles foram expulsos por um cabo que deu a única explicação possível. Os americanos são muito fortes. E não é que a desculpa colou? Mas a ilusão não era só visual, não. O som era uma arma poderosíssima. Com alto-falantes de última geração, o barulho das tropas falsas podia ser ouvido a quase 25 quilômetros de distância. Imagina, estar numa cidade e ouvir um exército se aproximando de outra. Isso enganava não só os alemães, mas às vezes até as tropas americanas que estavam por perto. Os engenheiros de som criavam verdadeiras paisagens sonoras. Eles tinham gravações de tudo, tanques se movendo, pontes sendo construídas, até mesmo sargentos gritando ordens. O som dava vida ao exército de borracha, tornando a ilusão completa. Para enganar a inteligência alemã, eles criaram redes de comunicação falsas. Os operadores de rádio imitavam o estilo e o ritmo de outras unidades, enviando mensagens falsas para dar a impressão de que grandes divisões estavam onde na verdade não havia quase ninguém. E por fim, a presença encenada. Isso aqui era puro teatro. Os soldados se passavam por generais, pintavam os símbolos de outras unidades nos seus jipes e iam para as cidades espalhar boatos, sabendo que espiões inimigos levariam as informações falsas adiante. Tudo isso era incrivelmente engenhoso, mas funcionou mesmo. Qual foi o impacto real dessas missões de mentira no campo de batalha? A resposta é um impacto gigantesco. Entre 1944 e 1945, o Exército Fantasma realizou mais de 20 operações de engano em larga escala. Eles começaram lá na Normandia, semanas depois do dia D, e foram até o Vale do Rio Reno, sempre operando bem perto da linha de frente. Com só 1.100 homens, eles conseguiam simular a presença de 2 divisões completas, o que dá uns 30.000 soldados.
Eles atraíam o fogo inimigo para posições falsas, protegiam flancos vulneráveis e disfarçavam o movimento de tropas reais. Então, o ponto crucial é este. Cada centímetro de terreno que eles ganhavam com truques significava que soldados de verdade não precisavam lutar e morrer por ele. A estimativa é que as ações do Exército Fantasma salvaram de 10 a 40 mil vidas. E essa citação aqui não é de um jornalista ou de um historiador, não. Ela vem de uma análise oficial do próprio Exército dos Estados Unidos depois da guerra. É o reconhecimento do mais alto nível sobre o quão crucial foi o trabalho dessa unidade secreta. Se eles foram tão importantes, por que a maioria das pessoas nunca ouviu falar deles? A resposta está no sigilo. A história deles foi mantida em segredo por décadas. Depois que a guerra acabou, os soldados foram obrigados a manter silêncio. A história só se tornou pública em 1996, mais de 50 anos depois. E só em 2022, a unidade recebeu a Medalha de Ouro do Congresso, uma das maiores honras dos Estados Unidos. Foi um reconhecimento tardio, mas muito merecido. A saga do Exército Fantasma nos deixa com uma pergunta fascinante. A história deles prova que, às vezes, as armas mais poderosas não são as que destroem, mas as que enganam. A imaginação, nas mãos deles, se tornou um instrumento decisivo para a vitória. E assim, a história deles nos mostra como a arte da guerra pode literalmente ser sobre arte. Existem outras histórias incríveis de criatividade em tempos de conflito que merecem ser contadas? Deixem sugestões nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa. Até a próxima!